Urgente, patriotas! Tá uma guerra de desinformação como nunca visto antes. Por causa daquelas decisões que aquele homem, o Lobo Solitário, tomou ontem lá na Praça dos Três Poderes. E isso tudo indica através das decisões que eu vou mostrar para vocês. E vocês precisam saber qual foi a decisão de algum dos ministros do Lula a respeito do ocorrido de ontem. E não para por aí, não. Vocês precisam saber qual foi a decisão que o ministro Gilmar Mendes tomou e qual que foi a decisão que o diretor da Polícia Federal tomou a respeito disso tudo. Vocês não vão acreditar. E tem mais, vocês precisam saber qual foi a decisão que os ministros do STF tomaram. Eu falei para vocês que eles iam criar um monte de narrativa, mas antes de começar essas matérias, vamos entrar aqui a respeito da comunista socialista Cristina Kirchner. Se ferrou lá na Argentina. O governo de Javier Milei vai retirar a pensão de Cristina Kirchner. Pensão representaria um custo de cerca de 125,9 mil aos cofres públicos. Em reais, hein? Isso aqui é em reais. 125 mil reais. É muito dinheiro para uma mulher aí, que foi julgada e condenada, por cleptocracia, corrupção. O governo de Javier Milei anunciou nesta quinta-feira, 14, que vai retirar a pensão que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, recebe por ter ocupado o cargo de chefe de Estado, depois de a justiça ter confirmado em segunda instância sua condenação por corrupção. Além disso, também será retirado a pensão que Cristina recebe por ser viúva do ex-presidente Nelson Kirchner, informou o porta-voz presidencial Manuel Adorno em sua habitual coletiva de imprensa na sede do Executivo. Adorno declarou que ambas as pensões, tanto de aposentadoria como de viuvez, representam um custo de 21,8 milhões de pesos, cerca de 125 mil reais. Gente, o Javier Milei está aplicando as mesmas técnicas que o presidente lá de El Salvador tá. Aqueles que saquearam os cofres públicos, praticaram cleptocracia, bandidolatria, todos os atos de corrupção, agora eles foram punidos ao rigor da lei. Eles tiveram que devolver todo o dinheiro que eles roubaram e também foi cortado todos os benefícios que eles recebiam do governo lá de El Salvador. E Milei está fazendo desse jeito. Se isso tivesse acontecido no Brasil, nós não estaríamos vendo essa cleptocracia, essa bandidolatria voltar à cena do crime no Brasil, Mas mostra claramente que o Brasil não é para amadores. Quem diria, Ninguém dava, uma boa notícia a respeito da Argentina poucos anos atrás. Era só desgraça. Economia lá no fundo do poço, ladruagem, cleptocracia, o povo da Argentina já não via mais esperança. Só foi o Milei entrar, ele transformou a Argentina assim, num paraíso de prosperidade, sem cleptocracia, sem esses fiozinhos de ouro aí dando trabalho para a sociedade. Só para vocês verem, quando coloca um presidente honesto, é isso que acontece no país. Diferente do Brasil. Patriotas, veja qual foi a conclusão que o diretor da Polícia Federal tomou a respeito do ato daquele lobo solitário lá em Brasília. Quer dizer, mal as investigações ainda não terminaram, ainda estão em curso, ele já faz um pronunciamento dizendo que aconteceu isso e aquilo que eu vou mostrar para vocês agora. Quer dizer, eles têm pressa nas suas palavras para deixar nos jornalecos registrado as narrativas. Que ele não foi um lobo solitário, que tudo indica que parece que agiu com outras pessoas, e aí cria um monte de narrativas. E essas narrativas é para quê? Para afetar a ala conservadora. Olha só a decisão que ele tomou agora. Não é fato isolado, diz diretor-geral da Polícia Federal sobre a explosão no STF. Moço, principalmente um diretor da Polícia Federal. Aconteceu ontem. A coisa ainda está fresca. As investigações ainda estão em andamento. Não pode ter nenhum tipo de confirmação ainda, sabe? Mas ele não. Ele já veio a público dizer que não é um fato isolado, diz diretor. Olha só. O diretor-geral da Polícia Federal, Andréia Passos, disse nesta quinta-feira que as explosões ocorridas na noite desta quarta, 13, na Praça dos Três Poderes, não se trata de um fato isolado, mas conectado com diversas ações que a Polícia Federal tem investigado. Passos iniciou sua primeira entrevista coletiva à imprensa desde as explosões, falando sobre a gravidade da situação que enfrentamos ontem. Gente, se eu fosse diretor da Polícia Federal, eu falava, olha, infelizmente as operações e as investigações ainda estão em curso,
Eu não posso dizer nada, não posso adiantar nada para vocês. Temos que aguardar. Assim que as investigações, né, foram concluídas, aí eu vou trazer um relatório para apresentar para vocês se ele agiu como um lobo solitário, sim ou não. É assim que tem que ser, gente. Agora fica, fala uma coisa, fala outra. Aí o jornalecos cria aquele monte de narrativa, ataca Bolsonaro, ataca a ala conservadora. E quando é pro lado dessa peterzaiada, eles não fazem nada. Nós sabemos muito bem o que aquele homem fez lá é inaceitável. Nós repudiamos veemente, mas só que a justiça tem que seguir, né, as leis, tem que seguir os rituais, não é mesmo? Olha só, depois de explosões na Praça dos Três Poderes, diretor da Polícia Federal defende regulamentar as redes sociais. O que o diretor da Polícia Federal tem a ver com regulamentar as redes sociais? Moço, quem cria projeto, quem toma decisões é o Congresso. É o Congresso que tem que tomar essas decisões para falar se tem que regulamentar as redes sociais sim ou não. Não é diretor da Polícia Federal, não, gente. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo no Brasil é ministros do STF entrando na frente das decisões do Congresso. Não, eu vou ler essa matéria aqui para vocês entenderem. O diretor-geral da Polícia Federal, Andréa Rodrigues, defendeu nesta quinta-feira, 14, a regulamentação das redes sociais, depois das explosões que ocorreram ontem na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Gente, o que está acontecendo? Primeiramente, os ministros do STF deixam, né, a galera lá do baixo calão, né, falarem, criarem as suas narrativas, né, fazerem protestos, dizer, olha, temos que censurar, olha, temos que regulamentar as redes sociais. E aí depois os ministros do STF vêm como a solução dos problemas. Como as pessoas pediram, dizendo que tem que regulamentar, né, as redes sociais por causa desses atos aqui, isolados, que tudo indica que é um lobo solitário, então nós temos que regulamentar as redes sociais. E vocês sabem qual é o propósito de regulamentar as redes sociais. Foi aquilo que a Gleice Hoffmann disse. Se nós não regulamentarmos as redes sociais, nós não vamos ganhar mais nenhuma eleição, porque a maioria do povo não quer saber de nós nem pintado de ouro, né? Daí já deu para vocês verem as eleições que aconteceu para o cargo de prefeito e vereadores. 2026 está aí para presidente do Brasil e governadores e senadores e deputados, né? Não preciso dizer mais nada. Quem entende um pingo é a letra. Olha só, patriotas, quem diria, né? Caiu logo na mão do ministro Alexandre de Moraes, né? Quando vocês pensam que vai acabar o inquérito das fake news, quando vocês pensam que vai acabar os outros inquéritos, aí vem mais outro inquérito que o ministro Alexandre de Moraes vai abrir, o inquérito do final do mundo, né? Aí eles vão pegando e colocando pessoas e mais pessoas lá. Olha só aqui, olha só. Inquérito sobre o Homem-Bomba de Brasília será entregue a Moraes. A Polícia Federal avalia o incidente nos Três Poderes como parte dos atos antidemocráticos investigados pelo magistrado. Então quer dizer que eles estão querendo incluir esse ato desse homem, desse lobo solitário, com os atos antidemocráticos, tá? Para fazer o quê? Para criar uma narrativa dizendo, né, que a ala conservadora, né, são pessoas de alta periculosidade. São pessoas, né, que não atendem o Estado democrático de direito, que não atende, né, o devido processo legal, que não atende a ampla defesa e nenhum contraditório. Moço, nós estamos de um jeito no Brasil que o errado está certo e o certo está errado, tá? A verdade é essa. Os que roubam, que saqueiam os cofres públicos, chefes de organizações criminosas, estão sendo soltos, e os que tentam defender a Constituição, o Estado democrático de direito, né, são presos. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Olha só, discurso de ódio, fanatismo foram estimulados pelo governo Bolsonaro, diz Gilmar Mendes. Olha as acusações que o ministro Gilmar Mendes, como ministro do STF, está fazendo contra o presidente Bolsonaro. Olha só, gente, tudo narrativa. Durante uma sessão plenária, o decano do STF comentou as explosões na Praça dos Três Poderes, que determinaram com um homem morto. Viu? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, comentou nesta quinta-feira, 14, a explosão na Praça dos Três Poderes. Conforme o decano da corte, o caso não é isolado. Não é isolado, hein? Isso porque há uma série de fatos históricos recentes que se conecta para Mendes. Eles são fruto de uma ideologia rasteira que estaria desestabilizando as instituições. De acordo com Mendes, o ato está associado ao 8 de janeiro. O juiz do STF viu ainda relação com a administração Bolsonaro.
O discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulada pelo governo anterior, disse Mendes durante a sessão plenária no STF. Gente, eu vou até parar de ler esse trem aqui. O presidente Bolsonaro repudiou veemente essa atitude que é esse lobo solitário e tomou lá na Praça dos Três Poderes. Não só ele, como nós aqui do canal do Gigante Pátria também repudiamos veemente. Sabe, ninguém pode fazer justiça com as suas próprias mãos, tá? E os deputados, senadores, cidadãos, empresários brasileiros, conservadores, repudiaram veemente a atitude daquele lobo solitário. Por que eles querem enquadrar a ala conservadora? Por que eles querem? Quando o Bolsonaro estava no poder, Lula estava incitando, incentivando a essa galera tirar Bolsonaro do poder. Vocês se lembram? Vocês se lembram que essa galera toda aí incentivava, né? Criou a cabeça do presidente Bolsonaro como bola? Eles colocaram um boneco numa moto, né? E atiraram uma flecha no peito dele, e ele estava com a faixa de presidente. Vocês se lembram? Vocês se lembram aqueles quadros que eles estavam pintando lá, sem a cabeça do presidente Bolsonaro? Isso não tem nada a ver, não, né? É tudo grupinho do amor. É tudo grupinho do amor. Eles não estavam incentivando ódio, não estavam incentivando violência, não estavam incentivando atos terroristas contra o presidente Bolsonaro. Vocês se lembram que muitos vieram a público com faca, ameaçando o presidente Bolsonaro? Pergunta se algum dos ministros do STF tomaram alguma decisão e mandou prender essas pessoas a 17 anos de cadeia. Eu não vi, vocês viram? Então o que nós estamos vendo no Brasil é assim, quando é da ala conservadora, meu irmão, é cadeia. Quando é da ala comunista socialista, não, é o grupinho do amor. Igual a menina ontem lá, ela apagou o vídeo dela, o Ministério Público abriu uma investigação para investigar ela. Investigar o quê? Já tinha que ir lá na casa dela, pegar o laptop dela, o celular dela e ver, né, qual era o plano diabólico que ela estava colocando em andamento. Porque para uma pessoa chegar e falar aquilo que ela falou, que tinha que sequestrar os senadores, deputados, colocar no porta-mala, colocar um fuzil na cabeça da pessoa, se ela chega a público e fala isso, dirá fora das redes sociais. O que ela não conversou, particularmente com seus amiguinhos militantes comunistas, socialistas? O que ela não conversou? Tinha que pegar. Pergunta se vocês viram busca e apreensão 5 horas na casa dela lá, com a Polícia Federal. Eu não vi isso, vocês viram? Tem uma investigação lá do Ministério Público, abriu uma investigação. É pra acabar mesmo, viu? O urgente corre na Praça dos Três Poderes. Os ministros do STF fazem uma reunião de emergência para tomar decisões drásticas depois de um homem chegar na Praça dos Três Poderes, como diz as matérias, lobo solitário, e explodir ele mesmo. E agora veja quais foram as decisões que os ministros do STF tomaram. A partir de agora, muitas coisas devem mudar, a começar pela segurança da esplanada. Ela não deve ser apenas protegida contra multidões violentas, como os dos atos de 8 de janeiro de 2023. A segurança precisará estar preparada também para atos supostamente solitários. A cessação de pessoas ouvidas, tanto da área de segurança quanto de autoridades por ela protegidas, é que a situação mudou muito de patamar, ficou mais séria. Agora vamos falar das decisões que os ministros do STF tomaram. Após explosões na Praça dos Três Poderes, ministros do STF mandaram um recado ao Congresso de que não haverá discussão sobre anistia. Foram disparados telefonemas para os líderes mais importantes da Câmara e do Senado com um recado: a segurança da esplanada deve mudar, protegendo o local não apenas contra multidões violentas, mas também contra atos supostamente solitários. Então tudo que indica que o que aconteceu ontem parece que foi um ato solitário. Mas quem vai confirmar isso é a Polícia Federal. Agora, se isso for confirmado como um ato solitário, o que isso tem a ver com o 8 de janeiro? O que isso tem a ver com a anistia, né, dessas pessoas que foram punidas e julgadas sem um devido processo legal, sem ampla defesa, sem um contraditório? O que isso tem a ver? E por que eles apagaram as filmagens? Então, era essa a narrativa que faltava para eles deixarem os patriotas, muito daqueles inocentes, permanecerem na cadeia. E quando eu falo permanecerem na cadeia, é porque muitos daqueles lá talvez não vão voltar à vida normal, porque eles já têm quase 70 anos. 70 com mais 17 dá 87 anos. E muitos daqueles não têm condição, né, de ter uma vida longa, porque está cheio de problemas de saúde. Então, a verdade é o seguinte: os ministros do STF decretaram a morte de muitas daquelas pessoas que não vão poder mais ver o sol e também ter uma convivência com seus familiares.